Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vou seguir a aula da semana passada, vou colocar o link aqui para vocês, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos, soma dos ângulos internos de um polígono. Eu resolvi terminar porque eu achei que a aula ia ficar muito grande, então é melhor a gente separar em duas partes, tá bom? Não tem problema, a gente consegue terminar tudo que a gente tem para fazer, beleza? A gente vai falar bastante sobre geometria esse bimestre, então tem bastante coisa para falar sobre geometria, e aí hoje a gente vai falar da soma dos ângulos internos de um polígono, tá? O que a gente vai observar nessa atividade? Que todos os polígonos, quadrado, triângulo, hexágono, pentágono, se eu somar todos os ângulos dele, existe uma relaçãozinha, que é isso que a gente vai ver agora nessa aula. Tá lá na página 110. Olha só. Então aqui, meus fofuchos, página 110, temos aqui a atividade número 3, que eu vou dar um zoomzinho aqui, ó. E vamos lá. Gabriela lembrou que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Isso acontece sim, tá? Se a gente somar os três ângulos internos, vai dar sempre 180 graus. Mas ela queria saber qual era a soma das medidas dos ângulos internos de outro polígono, de qualquer outro polígono. Como poderia calcular essa soma? Desenhou alguns polígonos e começou a investigar. Olha só que interessante. Ela pensou, será que consigo decompor esses polígonos em triângulos e aproveitar o que já sei sobre a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo? Decomponha os polígonos acima em triângulos. Então, o que vocês vão fazer? Esses três polígonos, que é o quadrilátero, o pentágono e o octógono, vocês vão dividir eles em triângulos, tá? Então, quantos triângulos eu consigo formar em cada um deles? Então, vocês vão fazer o desenho, riscar. Pode riscar, tá bom? Aqui eu consigo fazer 1, 2, 3 triângulos. Aqui eu consigo fazer quantos triângulos? Tá? Tem que dividir todos eles em triângulos, quantas fatias, tá bom? Questão número 2. Preencha as lacunas da tabela seguinte. Então, o que ela observou? O quadrilátero tem 4 lados e ele formou 2 triângulos. Então, se cada triângulo tem 180, eu vou fazer o seguinte, 2 vezes 180. O pentágono tem 5 lados. Eu consegui dividir ele em 3 triângulos. Então, eu tenho que fazer a conta aqui, ó, 3 vezes 180. Tá? O octógono tem quantos lados? Aí vocês vão contar quantos lados tem e ele faz a demonstração aqui pra gente, tá bom? Observando a tabela preenchida, você percebe alguma regularidade entre o número de triângulos e a expressão determinada da soma das medidas dos ângulos internos? Descreva. Então aqui o que vocês vão precisar fazer é o seguinte, explicar qual é a relação que tem aí em cima. Então, explicar a relação da tabela, ok? Então, expliquem para mim qual é esta relação. Página 111. Vou dar um zoom aqui. Será que essa relação vale para um polígono convexo qualquer? Vamos investigar a validade dessa relação em outros polígonos. Forme grupo, isso aqui a gente vai fazer, óbvio, tá? Desenhe 3 polígonos convexos diferentes dos já estudados e descubra a sentença algébrica que permita calcular os ângulos internos, tá? Então, aqui vocês mesmos, tá? Desenhar 3 polígonos, tá? Que não sejam um quadrilátero, um pentágono ou um hexágono, tá? E traçar os triângulos e ver se mantém a mesma relação que a gente viu na tabela anterior, ok? Então, façam esses desenhos. Então, faça esses desenhos e desenha aqui e coloca aqui para mim, tá? Depois desse socialize com a sala, isso a gente não vai fazer, tá? E a expressão algébrica representa essa soma. Então, o que acontece com essa soma? Vou dar um spoiler para vocês. Essa soma dos ângulos vai sempre igual ao quê? Ao número de lados do meu polígono, menos 2, porque o que acontece? A quantidade de triângulos que eu formo sempre vai ser 2 números a menos que a quantidade de lados. Este resultado vezes 180 graus, tá? Essa é a expressão algébrica que nós vamos usar. Então agora com vocês, façam essas atividades, tá? Não esqueçam de tirar foto e me enviar. E com isso a gente encerra a nossa conversa sobre os polígonos, tá? A gente ainda vai focar um pouquinho na próxima aula sobre quadriláteros. Estou dando um spoiler para vocês. Tá certo? Fico aguardando então as dúvidas de vocês, as fotos e nos vemos na próxima aula. Forte abraço e até mais.